Com as vacinas para o coronavírus sendo validadas e disponibilizadas em vários países, questões de logística, distribuição e desenvolvimento são colocadas em pauta. O mundo da gestão de fornecedores convive todos os dias com esses fatores e nesse vídeo você vai entender o que as empresas podem aprender sobre a relação entre a distribuição e o fornecimento a partir dessa situação específica sobre as vacinas. Meu nome é Adeilon e hoje vamos falar sobre a influência da vacina na gestão de fornecimento das empresas. Ninguém esperava a chegada de uma pandemia que mudaria a forma como consumimos e nos relacionamos. Desde o início do processo em 2020, a demanda por uma vacina cresceu entre todos os países do mundo, exigindo um investimento em pesquisa, desenvolvimento e agora para distribuição em uma demanda gigantesca. Ainda que o caso das vacinas envolva empresas, institutos de pesquisa, instituições governamentais, as empresas podem tomar algumas lições importantes no que condiz ao planejamento, execução e disponibilização para grandes demandas e de forma rápida. E essas demandas surgem num período em que vivemos. A seguir eu vou falar para vocês sobre algumas ideias cruciais ao redor desse processo. A primeira é em relação à gestão do fornecimento, em relação ao tempo de produção e demanda de um novo produto. A produção de vacinas depende de várias fases e testes. São meses testando fórmulas, realizando testes e observando atentamente a eficácia nos mais diversos organismos. Esse caso específico ilumina um processo conhecido pelas empresas. No caso de uma nova demanda, como criar uma solução o mais rápido possível. O planejamento e investimento em inovação são partes cruciais desse processo. Vivemos em um mundo marcado pela agilidade e por demandas relâmpago, tanto por produtos e serviços eficientes, quanto pela manutenção de uma qualidade exemplar em seu fornecimento ao longo do tempo. Esse processo exige muito planejamento e pesquisa, além da descoberta de fornecedores de materiais e de matérias-primas específicas e do arranjo adequado do quadro de fornecedores. Um exemplo pode ser encontrado na indústria de cosméticos, que enfrenta a cada dia novas demandas ambientais e comportamentais. É o caso das exigências de produtos que não sejam testados em animais e que exigem novas fórmulas e práticas laboratoriais que sejam coerentes com as demandas ambientais dos consumidores. No setor alimentício, também a gente encontra situações parecidas. Na medida em que o público acessa informações nutricionais com cada vez mais facilidade, ele exige alimentos mais saudáveis, como os insumos de origem orgânicas mais naturais. Nesse sentido, toda a política de relacionamento com fornecedores das empresas acaba qualificando o apelo do produto final em direção ao público específico. O segundo ponto aqui é em relação à competição e qualidade do produto final. Ainda que, por um bem comum, a corrida para alcançar vacinas eficientes gerou uma tensão nos órgãos de saúde por diversos fatores em diversos países. Fala-se a respeito de vacinas russas, americanas, indianas e até mesmo das brasileiras. As notícias abordam especialmente os índices de eficácia e a capacidade desses países em oferecerem as vacinas em quantidades eficientes. Empresas podem reconhecer nesse processo uma ocorrência constante na busca pela inovação e destaque no mercado. Afinal, como fazer um produto sobressair por conta de sua eficiência e disponibilidade? E isso tem que estar com um equilíbrio no preço final e nos custos de produção. Mais uma vez, a gestão dos fornecedores é uma peça fundamental nesse processo. Garantir uma eficiência e a disponibilidade do produto em relação à concorrência significa encontrar os melhores fornecedores disponíveis, equilibrando a sua produtividade e o poder de alcance em todo o mercado. O mercado demonstra claramente que nem sempre a empresa responsável pela inovação e quem vai lucrar mais é quem alcança o maior público. Um bom exemplo são as marcas de celulares chinesas, que começam a oferecer muito mais opções e está muito mais competitiva diante do mercado mais tradicional. A capacidade de produzir equipamentos de alta qualidade em larga escala é um fruto do acesso ao fornecimento de matérias-primas e políticas de trabalho coerentes com ambições cada vez maiores em relação aos negócios.
Um terceiro ponto que deve ser observado é em relação às políticas de distribuição, que elas devem ser coerentes com a demanda. No caso das vacinas, é um exemplo, pois se trata de uma demanda global e que existe uma logística peculiar, envolvendo trocas internacionais, veículos de transporte massivos e até mesmo um planejamento de longo prazo por parte dos governos, para escoar todos os lotes para uma população inteira. Em escala menor, esse é um processo importantíssimo para as empresas que buscam atender todas essas demandas de um público cada vez mais exigente. Apesar da gestão de fornecedores parecer uma área fixa e específica, ela existe quadros de empresas que tenham parceiros e contratos de longo prazo. Ela deve ser igualmente flexível, já que as demandas do mercado podem mudar ao longo do tempo com os movimentos sociais, culturais e tecnológicos. A pandemia acabou gerando vários exemplos desse processo, já que empresas que souberam se adaptar rapidamente destacaram-se com uma opinião pública. Um bom exemplo foram as empresas de bebidas alcoólicas, que rapidamente adaptaram uma parte da produção para uma produção de álcool em gel e álcool 70. Nesse exemplo, a lição aprendida aqui é sempre considerar um impacto da empresa na sociedade e vice-versa. Nenhuma companhia é uma ilha e vai manter o olho só nas questões geopolíticas, fiscais ou até mesmo em ocorrências da saúde pública. Significa garantir uma flexibilidade e um diálogo bom e um relacionamento externo com toda a sociedade. O último ponto que eu quero trazer aqui é sobre o compliance com os fornecedores. As vacinas são um produto delicado e que exige uma parceria no setor público e privado para que o manejo e distribuição sejam feitos de forma adequada. Um exemplo é o fato de que a temperatura do transporte ela é importantíssima para resguardar a sua eficácia final. Especialmente as empresas do setor médico precisam sempre estar atentas às políticas do transporte e do descarte dos fornecedores, para que não sejam vítimas de problemas graves na saúde de todos os seus pacientes e de todo o público-alvo. Empresas que lidam com os produtos químicos ou tóxicos têm que cuidar desses aspectos, assim como os que produzem bens alimentícios. A gestão de fornecedores contemporânea passa pelo cuidado com toda a rede de fornecimento. Isso significa, muitas vezes, observar atentamente e marcar contratualmente as obrigações e índices de qualidade necessários para aquele fornecimento, para que ele seja feito com qualidade. Um sistema tecnológico de gestão de fornecedores pode ajudar em todo esse processo e facilitar o acesso a toda a atualização fiscal e que possibilite a criação de uma rede de fornecimento que compartilhe os mesmos valores a respeito da cultura da empresa. E com todas essas informações aqui que eu citei, nós podemos tirar uma conclusão aqui muito clara, de que as pessoas vêm sempre em primeiro lugar. O período em que vivemos é marcado pela humanização e pela consideração de valores humanos. Mesmo dentro do mercado, empresas de todos os nichos prezam pela saúde e bem-estar dos seus colaboradores e clientes. Mesmo depois dessa vacina, esses processos eles vão ser contínuos e todas as lições aprendidas serão essenciais para a gente construir um mundo mais responsável. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho de notificações e até a próxima!